Olá, meus amados irmãos, meus caros amigos, professores, alunos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, lição de número 4. Já estamos avançando neste quarto e último trimestre de 2023. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor, inclusive os meus amados companheiros de bancada aqui, querido João Felipe, Marco Júnior. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma lição, lição número 4. Vamos lá. Falar hoje sobre a misericórdia. Bênção do céu, a paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos continuar nessa série de lições e esperamos poder contribuir para a sua aula, para o seu conhecimento e venha conosco. Será uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Como vocês bem sabem, esse é o nosso EBD em Síntese podcast, uma iniciativa do Departamento de Educação e Ensino aqui da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. O nosso pastor tem nos apoiado, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo. Graças a Deus, tem confiado no nosso trabalho, estamos felizes mais uma vez. Podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E eu pergunto, as inscrições, cadê as inscrições? Cadê o compartilhamento? Ativa o sininho, passa para os teus alunos, passa aí para os teus companheiros de EBD. Não deixe de fazer isso, porque esse trabalho é feito para levarmos a palavra de Deus, aumentarmos o nível de conhecimento, de aprofundamento com a palavra de Deus. E a EBD, é claro, é esse veículo maravilhoso, com mais de 200 anos de história, né? E nós estamos aqui já em novos tempos, com novos veículos. Esse formato é uma bênção e a gente se sente muito feliz de estar aqui. Lição de número 4, como o professor João Felipe falou, Cristo nos ensinou a misericórdia. A leitura bíblica está em João 11, versículos 17 a 27. Na verdade, é um resumo, mas a história fala sobre a ressurreição de Lázaro e tem como a mensagem, né, esse versículozinho assim que chama mais atenção, uma, uma parte emblemática da história, né? Jesus chorou, né? Que coisa! Ele era Deus e era homem, 100% Deus, 100% homem. Ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, ele tinha um coração maior do que todos, mas ele sentia a dor do outro e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Ele era Deus, mas ele passou a viver como homem, sentiu fome, sentiu dificuldades no seu dia a dia e mais do que qualquer coisa, ele sentiu de perto a dor de cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque ele é o Emanuel, o Deus conosco. Graças a Deus. Nós temos três objetivos hoje nesta lição, que é destacar o afeto de Jesus por seus amigos durante o ministério terreno, explicar a importância de demonstrar respeito pelo luto, né? E aí a lição pega esse gancho do luto, eu também poderia colocar como perdas, né? Não somente o luto, mas as perdas de uma forma geral, e mostrar de que forma o crente deve lidar com isso, com o luto. Muito bem, meus queridos e amados professores, considerações iniciais, Marco Júnior. Queridos irmãos, Raniel e João, eu me acho muito feliz em falarmos, em discutirmos sobre essa história, a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. É um momento ímpar da história de Cristo, é um milagre assombroso para a época, porém, mais do que um milagre, é uma história que mostra a condição das pessoas durante um período de tristeza e, a gente pode dizer assim, devastação emocional no que diz respeito a ter perdido um parente. Então, não apenas pelo parente das irmãs Marta e Maria, mas porque Jesus tinha um elo de ligação com Lázaro. Sempre
partilhavam da mesa, sempre estavam juntos, então isso foi algo muito chamativo, a maneira como Cristo recebeu a notícia de que o seu amigo estava doente, foi muito traumática no que diz respeito ao lado humano de Cristo, mas mesmo assim, ele na sua presciência, na sua onisciência e, por que não dizer, na sua onipotência, ele fez o que devia ser feito no tempo certo para que a glória fosse de Deus e não apenas por uma mera formalidade humana. Isso é muito maravilhoso. E eu acho até, viu, João, que nós podemos destacar também essa questão de Jesus se compadecer com a situação, não é verdade? Exatamente. É interessante que nessa lição, hoje, a gente vai falar exatamente sobre um dos significados que a gente falou lá na primeira lição da palavra em hebraico, o Hesed. Lembra que a gente falou desse Hesed, que exatamente pode ser traduzido também, uma das palavras que pode ser traduzida é misericórdia. E aqui a gente vê, exatamente, é o Marco Júnior coçando aí, é o Hesed. Esse, E uma das palavras que pode ser traduzida exatamente como misericórdia, que é como o Marco Júnior falou, foi um momento ali que Jesus ele agiu de misericórdia, de compaixão para com a situação, e não somente com as irmãs, como o Marco Júnior falou, mas também para com o próprio falecido, né? Com toda aquela situação que estava tendo ali, mas, como ele falou, tudo aquilo ali foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Que aquela enfermidade não ia ser para a morte, mas sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. E que milagre estupendo! Imagine você amar tanto um amigo a ponto de você trazê-lo de volta dos mortos. Você tem noção que amor é esse? E fazendo um link com o sacrifício dele, foi isso que ele nos parece com a fez. Ele gente, nos né? amou tanto. Ele nos amou tanto que ele nos resgatou das garras da morte ali e nos libertou das garras de Satanás. Ô, bicho ruim esse diabo. Você falou aí do Hesed, eu gosto quando você pronuncia essas palavras em hebraico, viu, João? Esse. É, essa possibilidade do significado misericórdia também me faz pensar que misericórdia, como é que eu explico de uma forma mais fácil? Colocar cordes, né, em vez de coração e miséria, né? Colocar o nosso coração na miséria do outro. Então, misericórdia, né? Marco Júnior e eu estávamos conversando nessa gravação, a gente estava vendo a distinção entre graça e misericórdia. Diga aí, Marquinhos, que você vinha falando aí. Eu acho que é Não é interessante. porque pelo menos eu ouvi do pastor Elias Torralbo, que é um dos nossos comentaristas de lições da CPAD, ele, numa das suas ministrações, ele fala sobre a graça como, logicamente, favor imerecido, Deus me dando, me concedendo aquilo que eu não mereço, e misericórdia como sendo Deus me livrando daquilo que eu mereço. É só a gente observar em Lamentações 3:22, texto por demais conhecido, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelo mundo. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E se formos falar da graça, logicamente, é aquele texto bem famoso aos Efésios, quando Paulo escreve, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o que eu acho mais interessante sobre essa questão da misericórdia, que nós temos também um link com a compaixão, misericórdia e compaixão, elas se afeiçoam. Nós podemos dizer que essa compaixão, no sentido, por exemplo, tirado do grego, ela significa tirar as entranhas do outro e colocar em si mesmo. É Deus tornando aquilo que é sua causa como sendo a causa dele. É Deus trazendo seus poréns e colocando nele mesmo. É Deus entendendo você por essência. É Deus
como é que eu posso dizer? É Deus internalizando o que você sente nele mesmo, que é o grande autor das melhores e maiores soluções e resoluções que existem. Isso é muito maravilhoso. É bom demais. Você colocou aí misericórdia, compaixão, e é sobre a dor do outro, né? Isso aqui que nós estamos estudando hoje é sobre a dor do outro. Me parece que nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem se preocupar com a dor do outro. Por quê? Porque num tempo de antropocentrismo, né? Antros, que é o homem, né? A gente está muito menos preocupado com o outro e muito mais preocupado consigo mesmo. E a lição fala muito fortemente sobre isso, porque Jesus aplicou a sua misericórdia, a sua compaixão a um amigo. Mas a gente tem inúmeros casos na palavra de Deus em que ele aplicou a um desconhecido, né? Aqui fala especificamente de uma família que ele se relacionava. A Bíblia diz que ele ia lá com frequência, né? Eles eram realmente muito amigos. Mas uma coisa me chama a atenção, Marquinhos, João, é que Lázaro adoeceu e faleceu. E isso me fala que a vida que levamos aqui na Terra não nos livra destes males, né? De doenças, de até mesmo a morte, e alguns até costumam, isso é bem antigo esse costume, de dizer, adoeceu, você pecou, você fez alguma coisa, né? Diga logo aí o que foi que você fez. E não é bem assim, porque nós estamos numa condição de pecado, nossa carne está entranhada de pecado, e o que nós merecemos, aí vem a misericórdia, é a morte. Só que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então, Lázaro mereceu morrer? Lázaro somente não. Todos nós merecíamos morrer, né? E ao homem está ordenado morrer uma só vez, sem reencarnação, tá? Então vem o amigo de Jesus e adoece, e não somente adoece, ele vem a falecer. Que coisa, né? E aí vem Jesus e, sabidamente, a distância que levaria até chegar lá, ele se demora, a palavra de Deus diz que ele se demora, depois que vai chegar lá, etc. E aí vem tópicos 1.1 e 1.2, né, João? Que a gente tem a notícia chegando, né? Funeral de 7 dias, aí Jesus chega no quarto dia, já estava assim, dado como perdido. Aí Marta, né, mais afoita. Eu também vejo aí a questão da personalidade de Marta e a personalidade de Maria. E observe que a gente foca em Lázaro, mas observe como Jesus ele tem uma preocupação, um relacionamento com Lázaro, com Marta e com Maria. Na verdade, tem condições psicológicas distintas desses personagens, né, desses amigos de Jesus, e isso desemboca numa palavrinha que eu deixei marcada aqui para a gente conversar também, que é inteligência emocional. Isso é muito importante. Não é isso, João? Chega a notícia e Jesus chega atrasado? Será que Jesus chega atrasado, hein? Pois é, será que ele chega atrasado? E eu acho interessante que o pessoal sempre faz essas frases de efeito, né? Ele não chega atrasado, não, irmãos, ele chega na hora. Mas isso é uma verdade isso é uma verdade muito grande. Afinal de contas, ele é o Senhor do tempo, né? Às vezes a nossa visão é que não está muito bem apurada, a nossa compreensão é que não está andando ali junto com a dele, que não tem nem como isso, né? Mas eu acho muito interessante na história do Lázaro é que, primeiro, ele era aquele amigo tão, tão chegado que quem nunca quem de vocês não tem um amigo que quando você viaja para algum canto, você ama se hospedar na casa dele, porque você sabe que você vai ser bem recebido, que vai ter festa quando chegar, que vocês vão virar a noite conversando, só coisa boa. E aquele negócio todo, com certeza vocês têm algum amigo que é assim, que você Tipo diz, vou aquele, ali. tipo aquele, tipo aquele lanche que você ficou devendo para nós dois hoje, hein? Mas esse amigo de Jesus, interessante quando Jesus viajava para Jerusalém, para fugir daquele aperreio todo em que era as festas de Jerusalém, ele se hospedava lá na casa de Lázaro.
Mas agora a notícia chega lá que Lázaro está doente. Ele demora os 4 dias para chegar em Betânia. E interessante é como ele chega. Porque às vezes a gente poderia pensar também, poxa, Jesus então vai chegar, se ele sabe o que vai acontecer. Na verdade, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos nesse momento. Por que será que ele demorou esse tempo todinho para ir? Por que será que a gente está indo agora já sabendo que a notícia já chegou, que ele já morreu? Por que a gente está indo para lá agora? Na cabeça dos discípulos devia estar passando milhares de coisas ali naquele momento. E interessante que quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é observar a situação, se compadecer e chorar. Apenas. Ele não é no momento, assim que ele chega, que ele ordena que Lázaro saia. Ele sente a dor das pessoas que estavam ali ao redor. Isso é uma coisa muito interessante de se observar em Jesus, porque isso puxa até para o gancho para o tópico 2, que é exatamente ele se compadecendo da situação e respeitando o luto. Porque em todas as culturas tem uma cultura de se respeitar o luto das pessoas, né? Apesar de que hoje em dia isso nem é tão evidente assim mais na nossa cultura, mas existe a questão de respeitar o luto, da pessoa ficar tantos dias de luto, e na cultura hebraica eles passavam 7 dias de luto quando alguém morria. Então não era porque Jesus estava chegando com a sua comitiva todinha que naquele momento ele e os seus discípulos não iam respeitar e se compadecer da família que estava enlutada. Então, um ponto muito interessante da atitude de Jesus e a dor dele, o sentimento que ele tem ali de se compadecer, de se pôr no lugar daquelas pessoas é tão forte que é o menor versículo e da Bíblia, mas fala tanta coisa que é apenas só Jesus chorou. Pronto, é um versículo só para dizer isso. Jesus chorou. E isso nos diz muita coisa da questão da humanidade de Jesus. Aquele amigo que ele amava tanto morreu e agora ele compartilha da dor dos familiares junto com eles. Interessante que ele diz, versículo 33, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E no 38 ele diz, movendo-se outra vez muito em si mesmo, né? Esse espírito aí é espírito com E minúsculo, é a alma de Jesus, é ele humano, tá? O Não é o Nefe, Espírito Santo, né? Então ele moveu-se assim de compaixão mesmo, ele sentiu aquela dor. Não é isso, Marquinhos? Olha, eu estava recordando aqui, em algumas situações, Jesus, quando se move em compaixão, ou como a Bíblia já diz, em íntima compaixão, ou como a Bíblia diz em outras partes, ele se moveu em ira. Sempre Jesus se moveu em ira. Ele se moveu em ira quando pegou um azorrague e bagunçou com os cambistas que estavam no templo. Jesus se moveu em ira também com um leproso, em Marcos 1, do 40 ao 45. Aliás, com o leproso não, com aqueles que estavam observando a situação e julgando de forma errada. E também com o homem da mão mirrada, ele se moveu em ira contra os escribas e fariseus que estavam observando toda aquela situação. Porém, há de se observar que, independentemente de como Jesus se mova, sempre há uma solução a cada movimento que Jesus faz. Sempre. Mesmo ele se movendo em ira, no caso dos escribas, com o homem da mão mirrada, aquele momento foi o start para a virtude do Espírito tomar de conta de Jesus e operar um milagre na vida daquele homem. No caso da família de Lázaro, Jesus move-se, se compadece, e aquele compadecimento, mesmo que humano de Cristo, faz com que ele dê uma resposta maravilhosa à pergunta, aliás, à afirmativa que uma das irmãs fez ao Senhor, ou pelo menos as duas: mestre, se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. A inteligência emocional de Jesus, como o nosso irmão Raniel falou, mesmo durante o luto de duas irmãs, de um homem o qual ele era muito afeiçoado, fez com que ele não tratasse com desdém aquela situação. Ou seja, ele não se valeu da sua divindade para desqualificar o luto daquelas duas irmãs, daquela família que estava ali, por conta de alguém que havia morrido. Pelo contrário, ele, como diz aqui o tópico 2, ele respeita o luto e ele se faz presente no meio do luto. Ele está presente com as irmãs, com aqueles que estavam ali chorando, lamentando a morte de Lázaro. Ele está presente. Jesus nos ensina isso, a estarmos presentes, a estarmos juntos das pessoas que estão sofrendo. Quando Jesus se move, ele se move para se aproximar e não para se afastar. E quando ele se afasta quando alguém não quer nada com ele. Mas quando as pessoas querem tê-lo, então ele se move e se aproxima. Como foi com a mulher, a viúva de Naim? Ele se aproxima, toca no esquife, o menino levanta e a paz, a alegria daquela mulher é restituída. Porque Jesus moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus se move, é maravilhoso. Perfeito. É isso mesmo, Marquinhos. E assim, a gente pensa sempre nas questões sociais envolvidas, nas questões emocionais. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, ele tinha um, um quê de proteção para sua mãe, né? Naquele tempo a mulher dependia do filho homem, o Lázaro, que era o homem também da família. Mas é interessante notar que o argumento de Jesus, quando ele está orando a Deus, não é: olha o sustento dessa família, olha, eles vão ficar sem ter o que comer. Não. Observe que na palavra de Deus, é, ele, no versículo 42, ele diz claramente: para que creiam que tu me enviaste. Então, existe um propósito maior nas ações de Jesus, como diz Marquinhos, se movendo, né, pelos sentimentos, que ele é ser humano também, e existe um objetivo maior. A vida da gente tem um propósito maior. A inteligência emocional, ela reside também no fato do sentido da vida. Quando você, adolescente, jovem, não tem ainda certeza do sentido da vida, a vida é aflição, a vida é sofrimento. No mundo tereis aflições. Mas quando eu sei o sentido da minha vida, para que eu existo, para quem eu existo, o sofrimento ele não me derruba. O sofrimento vai existir, mas ele não me destrói, ele não me joga para baixo, né? E aí Cristo, sabendo disso, ele diz: ó, eu até poderia estar ressuscitando ele por uma questão social, por uma questão financeira, mas eu faço isso para a glória de Deus. Ele até diz: pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles creiam, né? A questão aqui é Deus ser glorificado. Crer. Tudo o que acontece na nossa vida é para que Cristo seja glorificado. Não pense em Deus como uma pessoa ruim, que gosta de nos ver sofrendo. O sofrimento já é consequência do pecado, não foi Deus que causou isso. Então ele não tem prazer no sofrimento, na doença, na morte. Então essa questão da inteligência emocional, antes de tudo, reside no fato de sabermos quem somos em Cristo. Isso é primordial, precisamos bater isso na cabeça dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e vem também do autoconhecimento, tá? Conhecer a Cristo e se conhecer. Isso é primordial para que aguçemos a percepção, porque o jovem sofre por uma razão, o adulto sofre por outra, o idoso sofre por outra, e em todos os momentos da vida haverão perdas, tá? Perdas. Amizades serão perdidas, pai e mãe, em um momento, serão perdidos, e a vida continua. Então, é necessário preparar essa juventude, desses adolescentes, para o luto. Né? O tópico 2 da lição fala respeito pelo luto do outro. Às vezes, um processo de luto para alguém é mais profundo do que para outro. Às vezes, um processo de É, luto para alguém é desmerecido pelo outro. Né? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Mas tem pessoas que são muito apegadas ao seu cãozinho, seu pet, e é muito interessante quando a pessoa diz: o meu cãozinho
morreu, tô destruído aqui, e alguém diz, rapaz, deixa de ser besta, você está chorando por causa do cachorro, né? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que o processo de luto ele ocorre de formas diferentes em cada um de nós, né? E a importância, nesse caso, de Jesus, não é só que ele era poderoso para fazer Lázaro ressuscitar, é que ele se fez presente, ele estava lá. E é isso que a gente precisa mostrar. Mesmo no luto, mesmo na luta, ele está presente, não é isso, João? Exatamente. E essa questão de estar presente, eu acho uma questão tão importante nesse momento de luto para um amigo seu, para um familiar, porque, inclusive, geralmente esses momentos, não sei se na família de vocês acontece assim, mas nesses momentos, aqueles momentos que reúne até aqueles que estão distantes, para refletir um pouco sobre como anda a situação da própria interação familiar ali. Eu acho interessante que eu sempre digo, e o pessoal às vezes me chama de Papa Velório, porque eu sempre gosto de estar presente no momento, num momento desses, de quem eu conheço ali que perdeu alguém, seja a mãe, seja um amigo, seja um pai, um avô, um tio, porque nesses momentos é aquele momento que a pessoa geralmente sente uma ruptura muito grande. E você está ali junto, você se fazer presente, você mostrar que você se importa sim com aquele luto daquela pessoa ali, é muito importante. Importante para a pessoa e também importante para você também nesse sentido, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que é melhor que você esteja num lugar que está acontecendo um velório, um enterro, do que você esteja até numa festa comemorando, porque às vezes na festa que você está comemorando não há tanta reflexão sobre como anda a sua vida e sobre a brevidade da vida da gente. E assim, não sei como é que era todo mundo que estava lá naquele momento da situação de Lázaro, mas com certeza Jesus, estando ali presente, mostrou para muitas pessoas a questão de, poxa, ele realmente se importa. Porque como era 7 dias de luto, independente do dia que ele chegasse, ele tinha que chegar em algum dos dias para dizer ele realmente se importa com o que aconteceu. E isso é uma escolha que tem que partir da própria pessoa. Porque não se engane da pessoa dizer assim, ah, mas Jesus era Deus também, então ele tinha que ter misericórdia. Mas o próprio Deus fala lá em Êxodo, e Paulo vai até citar isso em Romanos, ele vai dizer: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, essa questão de compadecer-se, de estar lá presente, foi uma atitude muito humana de Jesus. Não era porque ele era 100% humano, 100% Deus, que nessas horas a gente disse, não, mas ele usou muito da sua benevolência enquanto Deus. Não, ele estava como ser humano. E ele sabia que o fato dele comparecer não ia mudar muita coisa em relação à questão do relacionamento dele com o morto. Mas o fato dele estar lá não era para Lázaro especificamente, mas sim para Marta e Maria e os familiares, os amigos e as pessoas que estavam ali vivos entenderem que era importante aquela presença dele. E foi tão importante, tão especial, ao ponto de não só interferir na vida de Marta e Maria, mas sim na do defunto também. Sim, É, essa questão do milagre em si é muito interessante porque o milagre, ele meramente obra a fé de quem ora, de quem pede, de quem precisa. Isso é muito maravilhoso. Por exemplo, você ora por um milagre que você esteja precisando, por uma cura, por uma resolução de uma causa que aos seus olhos e dentro das suas possibilidades é impossível de ser resolvida, mas para Deus nada é impossível. Entretanto, cá comigo, pensem comigo. Se você não morre por conta de uma doença, se Deus lhe cura, você vai acabar morrendo do mesmo jeito, talvez por outra doença. Vocês concordam?
Então, o milagre, ele não obra a salvação. Não tem como você extrair a salvação do milagre. Porém, porém, o que é que o milagre obra? A fé. E quando a fé é baseada em Cristo, a salvação, ela é um complemento não baseado no milagre, e sim na fé. É basicamente isso. Então não há como você extrair a salvação do milagre, mas há como você fazer com que a fé seja extraída da circunstância do milagre e aponte para a salvação. É tanto que você percebe, se não vejamos, o próprio texto está dizendo, o próprio texto, ele disse, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ponto um, fé para crer, aliás, crer para ver milagres. Só que quando Jesus ora, a oração de Jesus é diferente. Olha só o que é que Jesus diz na oração, o irmão Raniel já falou. Pai, graças te dou, versículo 41, por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Cristo, em sua oração, aponta para o projeto da salvação. Não apenas para o que ia se desenrolar ali, porque na onisciência dele já sabia que Lázaro estaria ressuscitado em instantes. Porém, o que ele queria era que os corações das pessoas que estavam vendo tudo aquilo ali se voltassem. E o melhor não foi só o que aconteceu com Lázaro, foi como Lázaro se comportou depois. Aquilo serviu de testemunho para muitas pessoas, entendeu? Então, o milagre é um reforço para a fé, mas a fé precisa apontar para a salvação e não apenas para o milagre. Marquinho, isso aí que você falou, e juntamente com o que João falou, é extremamente interessante porque Jesus focava no plano de salvação e as pessoas focavam no benefício de Cristo. Mas eles nem sempre compreendiam a profundidade da salvação e Jesus sempre dizia, perdoados estão os teus pecados, e as pessoas diziam, sim, mas ele não vai ver não, não vai andar não, não vai ressuscitar não. Aí Jesus dizia até assim, o que é mais fácil, né? Então Jesus estava preocupado em fazê-los crer para a salvação. E o milagre, né, foi feito, ele reviveu, mas depois ele morreu por outras causas que não sabemos. E o fato, aquilo que João também, relacionando com o que João falou, é que é melhor a casa do luto, né? Existe uma tendência mundial hoje para as pessoas viverem o ápice do antropocentrismo, buscando a sua própria felicidade, as suas realizações, em detrimento até mesmo dos outros, às vezes até do cônjuge, às vezes até do filho, do parente, porque ele está muito preocupado em se autorrealizar. É um mundo encantado, é um mundo de facilidades, de felicidades líquidas, que parecem sólidas, mas são líquidas, relacionamentos que se acabam por nada, pessoas que estão sempre insatisfeitas e na busca desenfreada pelas realizações e pela felicidade, elas se descobrem extremamente infelizes. E aí eu penso que Jesus disse: não, deixa eles chorarem um pouco para ver se eles aprendem. Eu sei que eu vou chegar lá e vai dar tudo certo, mas deixa eles refletirem um pouco sobre a vida, né? E isso que João falou está em Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 a 4, né? E mostra isso claramente, que a tristeza melhora o coração, que na casa do luto se reflete, mas o tolo só quer festa, alegria, porque nestes locais, isso quando não envolve drogas, entorpecentes, bebidas alcoólicas que tiram você da realidade, para te causar uma sensação de felicidade que é etérea, que é falsa. E Cristo nos trouxe um evangelho da consciência, um evangelho do raciocínio, um evangelho do autoconhecimento de si mesmo, né, daquilo que eu sou, pecador, e de quem ele é. É totalmente irracional. E o inimigo quer sempre nos colocar em situações de irracionalidade, emoção, festa, balada. E não é isso que Cristo quer para nós.
Eu tenho uma frase aqui que eu separei do príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: uma das tarefas mais duras do mundo é manter o cristão acordado em um mundo encantado. Perceba, as pessoas estavam encantadas e quando vem a morte, quando vem o luto, quando vem a perda, elas refletem mais. E talvez até refletem algo que nunca haviam refletido, né? Então Jesus vem e diz assim: ei, pare um pouco, pense sobre a sua vida, pense sobre as suas escolhas, pense sobre o que você anda fazendo com o que eu te dei, a vida, a saúde. Então ele envolve tudo isso num pacotinho, ressuscita Lázaro, mas isso é apenas a cereja do bolo. O bolo todo é que eles crescem em Cristo, que eles pensassem sobre a vida, que eles crescessem como pessoas, que eles adquirissem inteligência emocional, que eles aprendessem a se apoiar uns aos outros nesses momentos de dificuldade. Tudo isso estava no bolo. A ressurreição foi só a cereja. Então, nós temos aí uma grande demonstração de misericórdia, e nós temos aí a terceira parte da lição, terceira e última parte, que é lidar com a tristeza. Olha, Marquinhos João, eu tenho duas filhas, uma de 8 anos e uma de 12 anos, e eu vivo e vejo que nós temos uma geração que não aprendeu a lidar com as frustrações. Isso é um sério problema dos nossos adolescentes. Imediatistas, hedonistas e cheio de facilidades. E a vida espiritual, a vida adulta, requer uma pessoa que saiba lidar com as frustrações, lidar com a tristeza, lidar com o luto. Isso é humano, isso é necessário. A gente não pode viver esse mundo encantado que venderam para nós. Não é isso, João? Exatamente. Eu até conversava sobre isso mais cedo com minha mãe antes de sair de casa, exatamente falando sobre essa questão de viver o luto, de saber lidar com a tristeza. Porque eu tenho uma forma muito diferente de encarar essas questões de perda, de luto, que às vezes não é o que a grande maioria, como a grande maioria interpreta. Falava também que eu nunca perdi nenhuma pessoa tão próxima a mim, nenhum familiar muito próximo. Não passei por essa experiência ainda. Acho que o mais próximo que eu perdi, como o Daniel citou naquela hora ali, foi minha cachorrinha que viveu 13 anos comigo. 13 anos comigo. E já foi assim, uma ruptura que gerou um sentimento de ruptura gigantesco. Foi mais fácil superar? Pode até ser mais fácil, porque você diz assim, é um animal, mas você também tinha uma afeição envolvida. Imagine quando se trata de um trauma, de uma perda de uma pessoa que poxa, um pai, uma mãe. Mas pensando nisso, eu tenho uma colega que ela perdeu a mãe assim de forma bem súbita mesmo. E quando a gente estava terminando de se graduar, faculdade, no curso, e ela continuou a graduação normalmente, não parou nada. E eu conversando com ela, e uma vez ela disse, João, eu sofri o que eu precisava sofrer. Eu sofri, eu passei pelo que eu precisei passar. Eu vivi o luto, mas eu tenho certeza que minha mãe, que dedicou a vida dela todinha pela minha vida e pela vida da minha irmã, de maneira nenhuma ia querer que eu parasse minha vida ou parasse a vida de meu pai, a vida da minha irmã, e a gente simplesmente ficasse inundado nesse trauma, em toda essa situação por conta da perda. E aquilo dali mudou completamente o meu pensamento sobre tanta coisa, porque eu fiz, poxa, é uma mãe que ela perdeu, mas olha a mentalidade dela. Ainda mais que ela é crente e ela tem a esperança que um dia vai encontrá-la de novo. Que é interessante até que é uma coisa que Jesus, até quando vai falar com as irmãs de Lázaro, uma delas diz:
Ah, eu sei que ele vai ressuscitar lá na grande ressurreição dos mortos, mas eu não quero saber disso não, Jesus. Eu queria ele agora aqui, né? Ela não entende muito bem o que Jesus diz, mas é importante que a gente aprenda e consiga ensinar e consiga mostrar que o luto ele faz parte. Ele tem, infelizmente, passamos por essa situação por conta do pecado, né? Porque o salário do pecado foi isso, a morte. Mas mesmo assim, foi também por meio de uma morte e, obviamente, uma ressurreição que nós somos redimidos em todo esse meio. Então, até na questão do sacrifício, a morte ela é uma coisa essencial, né? O sacrifício ele é essencial a um momento que é essencial para a remissão de pecados, mas principalmente entendendo pode ser ter um pouco de dificuldade para entender, mas depois que você entende que ainda assim existe uma esperança de vida eterna, você tem esperanças de reencontrar aquela pessoa lá na frente, de que isso faz parte naturalmente do ciclo da vida de qualquer pessoa, de qualquer animal, de tudo que tem vida. É difícil, mas com a ajuda dos amigos, com a ajuda de Deus, ele conforta, consola nossos corações e a gente consegue passar por essas situações. Eu acredito que eu só vou poder falar com maior propriedade quando, infelizmente, perder alguém muito próximo, né? Mas até então, meu pensamento, depois do exemplo dessa minha colega, mudou bastante como eu vi essa questão da morte. Muito bem. João, eu quero aqui encerrar a minha participação, Marquinho, mas eu queria só frisar o seguinte: o teu aluno pode não viver necessariamente o luto pela morte, mas há situações familiares em que ele vive o luto pelo distanciamento ou pelo abandono, e são igualmente dolorosas, às vezes até mais, porque é a rejeição que está latente no coração, né? Infelizmente, nós vivemos uma realidade no Brasil hoje em que muitas famílias são de pais separados e de abandono. E pode ser que seja essa a situação do jovem, do adolescente. Se você identificar que o teu aluno está passando por essa situação, procure o teu pastor, se possível, procure um psicólogo cristão e faça esse apoio. Isso é bíblico. Jesus Cristo foi, antes de tudo, antes de focar na ressurreição, ele focou na família, ele focou no aconselhamento, ele focou na presença e ele fez um grande papel de psicólogo com aquela família. Ele tratou aquela dor, ele não desprezou aquela, ele não menosprezou aquela dor. Ah, não chore não, tudo. Não só ele deixou que chorasse, como ele também chorou. E isso é ser humano, tá? E Jesus fez isso muito bem. Identifique esse perfil no teu aluno, ajude-o, para mim, para o seu pastor, e faça esse papel que Jesus fez, né? Não só focar na ressurreição, mas focar no tratamento do luto, das perdas, do abandono e diversos outros problemas que, infelizmente, têm sido tão comuns no nosso país e até mesmo na nossa cidade, não é isso, Marquinho? Com isso, eu encerro aqui a minha participação. Marco Júnior. Amém. É muito maravilhoso nós entendermos que amar é literalmente colocar um sentimento em ação. E uma das maiores demonstrações de amor que você pode ter para com alguém é através dos seus atos, através das suas ações, através daquilo que você não apenas diz, mas através daquilo que você faz. Então, Jesus ter com esta família, Jesus estar com essa família no momento do luto, Jesus participar não apenas como espectador, mas trazendo para si mesmo as dores que aquela família estava sentindo como sendo suas. Jesus considerando Lázaro como um ente querido, mesmo que de sangue não fosse, mas ele amava Lázaro. Então, acho que essa lição nos ensina
Muito, muito. Eu penso que essa lição nos ensina muito que o amor, ele vai além, mas muito além daquilo que nós falamos que podemos fazer, e sim daquilo que nós fazemos que não precisamos falar. Muito bem, João. Eu já prometi que não ia falar mais. Você quer fazer as suas considerações finais? Esta lição é muito para a gente refletir, né? Pode até criar um clima muito reflexivo na aula e ficar o pessoal um pouco atônito, pensando nas coisas. Mas eu estava lembrando aqui sobre a questão de que, acima de tudo, Jesus ele traz esperança, né? Tanto naquela situação como para a gente também, porque poderia ter sido citado qualquer outro versículo ali, qualquer outra promessa que ele fez, mas uma das coisas que é citada é que naquele grande dia haverá ressurreição dos mortos, sim, aqueles que morrerem com Cristo terão a vida eterna. Então, acima de tudo, ele traz esperança. Não foi qualquer outra coisa que foi citada ali das Escrituras, foi exatamente essa questão da ressurreição dos mortos, trazendo esperança para a gente que está lendo esse texto. E você, professor, para encerrar a aula, pode fazer uma oração pedindo a Deus para que Deus exatamente ajude os alunos a passarem por esses momentos, que os momentos vindouros, ou que sejam consolados e sejam curados de alguns traumas que podem ter ficado do passado e até de situações como o nosso irmão Raniel falou, não necessariamente o luto pela morte, mas pelo abandono, pela, pela rejeição, pelo seja o que for que tenha gerado no coração dos nossos alunos. Mas termine essa lição fazendo uma oração com seus alunos, pedindo para que Deus, para que o Consolador prometido nos ajude nesse processo de consolo quando nós precisarmos cada vez mais. Muito bom, João. Você falou uma coisa que eu estava querendo falar, a esperança. E a esperança não nos traz confusão. Graças a Deus por tudo. Eu gostei também da questão da oração. Faça isso. Nós estamos numa batalha espiritual. A gente não pode ser só Bíblia, 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 versículo. A gente precisa amar esses adolescentes, orar com eles, ajudar eles, né, Marquinhos? Então, gente, muito obrigado por terem estado conosco aqui nessa jornada, lição do número 4. Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe o seu ministério. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, porque essa obra é nossa. Estamos juntos nessa. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor, João. A paz do Senhor, Marquinho. Pai, Pai do Senhor. Senhor.